Maravilha, pessoal! Vamos a mais uma aula de química e agora nós iremos falar, tá, dos postulados, né, de Kekulé. Esse postulado trata-se de explicar as características desse elemento químico denominado de carbono, né? Então é um átomo especial que eu falei um pouco mais sobre ele na aula 1 e nós iremos ver postulados de forma individual. Então aqui eu tenho o primeiro postulado de Kekulé. O que diz esse postulado? Ele afirma que o carbono ele é tetravalente. Aqui nós temos esse prefixo de tetra, né, que vem lá da valência, ou seja, esse átomo ele faz 4 ligações, certo? Lembra que essa palavra valência ela está relacionada com a camada mais externa de um átomo? Eu acredito que vocês lembram. Quem não lembra, pessoal, eu sugiro que assista as aulas de distribuição eletrônica para tirar essas dúvidas. Então eu quero que você entenda o seguinte: você tem tetra, lembra o número 4. Valente vem de valência. Neste postulado nos mostra que o átomo de carbono pode estabelecer 4 pares eletrônicos. Então eu tenho aqui um carbono, ele pode ter 4 elétrons que eu represento pelo asterisco, ok? Cada par eletrônico representa uma ligação covalente, porque aí esse elétron ele vai se conjugar com outro elétron de um outro átomo vizinho, e aí forma-se uma ligação covalente, ok? Então o átomo de carbono ele faz 4 ligações, certo? E esse aqui é o primeiro postulado de Kekulé. Então, pessoal, aqui eu posso combinar esse átomo de carbono com qualquer outro átomo, né? Desde que ele faça 4 ligações. Ele pode fazer aqui, ó, 4 ligações, né? Aqui eu coloquei algumas delas, né? Aqui eu posso colocar átomos, podem ser iguais ou também podem ser diferentes, certo? Então ele pode formar 4 ligações. Então esse aqui é o primeiro postulado. Ele é tetravalente. Agora, pessoal, nós temos aqui o segundo postulado. O carbono possui 4 valências iguais, ok? Então, composto de fórmula molecular, por exemplo, eu tenho aqui CH3Br. Tenho 3 hidrogênios e um bromo, tá? Se eu for representar eles utilizando a fórmula eletrônica estrutural plana, como vai ficar? Então, vamos colocar aqui a eletrônica. Então, eu tenho aqui um carbono, um bromo e 3 hidrogênios. Nós lembramos que o carbono ele é tetravalente, então ele tem 4 elétrons. Vou representar em preto. E o elétron do átomo vizinho eu vou colocar em vermelho. Então aqui o bromo, o hidrogênio, hidrogênio e hidrogênio, certo? Então aqui nós temos a ligação covalente, né, se formando, tá, entre esses átomos, ok? Então essa fórmula aqui é a fórmula molecular, essa fórmula é a fórmula eletrônica, essa aqui abaixo. Por que ela é fórmula eletrônica? Porque está explícito, né? A gente representa os elétrons aqui em forma de asterisco, ok? E agora eu vou representar a fórmula estrutural. Então, cada par eletrônico é um traço que representa uma ligação. Então, eu tenho aqui o bromo, aqui eu tenho outro traço para o hidrogênio, para esse outro hidrogênio da esquerda e para esse hidrogênio abaixo. Então, essa fórmula aqui é chamada de fórmula estrutural. A pergunta é: e se nós mudarmos?
a posição do bromo, muda alguma coisa? Então, pessoal, se eu colocar o bromo aqui abaixo, colocar o hidrogênio onde era bromo, se eu colocar ele acima, se eu colocar ele do lado esquerdo, ou se eu colocar ele aqui do lado direito, isso aqui, pessoal, você observa, aqui eu mudei a posição do bromo. Será que ocorre alguma coisa? Não, porque todas as 4 valências, elas são o que, pessoal? No início da aula, elas são iguais. Portanto, não vai mudar nada, certo? Então aqui nós podemos concluir que só existe um único composto com essa fórmula, CH3Br. Ok? Só que lembrando que nem sempre uma única fórmula representa um único composto. Podemos ter casos de uma única fórmula representar mais de um composto ou substância, mas isso é para uma próxima aula. Terceiro postulado: átomos de carbono ligam-se diretamente entre si, formando estruturas denominadas de cadeias carbônicas, certo? Além do átomo de carbono, existem outros átomos que também têm essa característica de se ligar entre si, né? São eles o nitrogênio, o enxofre, o oxigênio e o fósforo. Então eu posso ter aqui, ó, um composto de hidrazina formado por nitrogênio, ok? Mas posso ter também um fósforo branco formado por, o próprio nome já diz, por fósforo, certo? Então a gente pode observar que existem outros átomos também que se combinam para formar compostos. Como esses átomos ligam entre si? Eles podem se ligar através de 1, 2 ou 3 pares eletrônicos. Ok? Então, por exemplo, na situação A, eu posso ter o carbono ligado com outro carbono através de um único par eletrônico. Professor, mostre onde ele está. Aqui, pessoal. Lembra lá do asteriscozinho? Um elétron desse carbono, que eu posso chamar de carbono 2, e carbono aqui, e esse outro carbono de carbono 1. Então, eu posso ter a ligação entre um único par eletrônico. Mas também eu posso ter a ligação entre 2 pares eletrônicos. Eu posso ter a ligação entre 2 pares eletrônicos. Está aqui, ó. Primeiro par, né? E esse aqui embaixo é o segundo par. Ok? Então eu tenho um elétron aqui, ó. Um par de elétron. E aqui eu tenho um par de elétron. Certo? Mas também posso ter com 3. Ok? Primeiro par, segundo par e aqui o terceiro par, ok? Então, pessoal, aqui é preciso entender essa questão do compartilhamento, porque nós vamos estudar as cadeias carbônicas e aí nós vamos ter classificações como alcanos, alcenos, alcinos, e essa classificação de cadeia carbônica ela está relacionada com o tipo de ligação. O tipo de ligação. E aí nas próximas aulas nós iremos ver com mais detalhe essa parte, ok? Curte o vídeo, compartilhe para os seus amigos e estamos juntos na próxima aula. Até mais, pessoal!